Senhor presidente, nobres pares, primeiro quero cumprimentar a vereadora Paula pela iniciativa de trazer esse assunto para o debate municipal, para essa Casa Legislativa, porque esses assuntos que permeiam no Congresso, seja a reforma da Previdência, seja esse pacote anticrime e outros, atingem diretamente nossa vida e nós temos que debater aqui no Parlamento. Então, é meritória a moção sobre esse aspecto. Eu já estou meio velho aqui no Parlamento, mas a gente não acerta sempre, né? Eu quero reconhecer um erro que cometi, porque terça-feira estava aqui num debate intenso sobre o projeto de Libras, né? E naquela ocasião fiz uma leitura dinâmica da moção, até negociei ali, vamos retirar o nome do Moro, porque todo o pacote não é ruim, mas tem 3 questões graves que eu quero abordar agora. Então eu emprestei apoio, né, assinei junto, mas vou votar contrário, né? O que define é o voto, né? E eu tenho direito de até o voto fazer esse processo de autocrítica, porque eventualmente até possa existir colega ou colegas, isso se viu em outra ocasião, se disserem que esse microfone é um telefone, acreditam e ficam insistindo. Me equivoquei na assinatura, tranquilo. Agora quero fazer o debate da moção para votar contrário. E já estou me blindando, né, para não aparecer alguma contradição. Essa questão da legítima defesa, hoje em dia, ela é prevista para qualquer cidadão, seja policial ou seja cidadão comum. Usar o meio moderado para repelir violência injusta, né? A forma que o texto está colocando, ele dá um salvo-conduto praticamente para os policiais, dizendo que vão poder, então, usar essa legítima defesa em excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Isso aí é para lá de subjetivo. Isso vai dar uma carta branca, né, para que se cometa muita injustiça. E isso é bastante grave. Nós temos um ordenamento jurídico de garantias constitucionais que estruturam, né, o processo penal, que é ampla defesa, é o contraditório, e isso também é afetado numa outra iniciativa que prevê que a promotoria e o réu possam fazer acordos, né, como a gente viu muito e hoje em dia é público na Lava Jato, que é uma operação importante, nós temos que defender, mas no meio dela se descobriu que réus foram beneficiados com motivação política, né? Algumas delações. Uma outra questão, e isso é importante também debater, prisão em segunda instância. Hoje, 40% da população carcerária são presos provisórios. E nós sabemos a superlotação, sabemos o direito, inclusive, que o preso tem de ter um direito a ter uma sentença, ter uma decisão do seu processo. Isso se arrasta, mas até que existam recursos, não dá para se considerar condenada a pessoa, porque se a pessoa foi pega em flagrante, tem uma prisão preventiva, existem possibilidades de prisão antes da condenação, essas são específicas. Mas a pessoa estar presa por uma condenação que não transitou em julgado, isso abala a estrutura e as garantias constitucionais. Então, isso é preocupante. Então, eu, diante do exposto, de uma forma assim muito resumida, muito, talvez, simplista, quero justificar o meu voto contrário à moção, porque no bojo desse pacote, essas 3 questões principais que eu levantei aqui, no meu entendimento, afrontam, né, o direito constituído no Brasil, depois de um período bastante grave que nós vivemos a ditadura, onde se matava, se escondia corpo, né? Agora mesmo o presidente Bolsonaro teve uma polêmica que sabia onde é que tinha ido parar o pai do presidente da OAB. Então nós vemos tempos onde as pessoas não tinham essas garantias constitucionais. E isso foi um grande avanço, isso foi uma conquista que é da sociedade. E combater o crime, todos nós temos que estar unidos. Isso é a pauta da sociedade. Só que agora sair que nem o governador do Rio de Janeiro lá de helicóptero e sai matando. Mataram uma pessoa no Morro do Rio que estava com uma furadeira na mão e o outro com guarda-chuva. Então, 2 pessoas foram mortas, um que estava com guarda-chuva com uma furadeira, com todo esse respaldo, né, para policiais que têm que sim que obedecer à legislação. Então, está especificado já no Código Penal o que é legítima defesa, e esse conceito ele garante, né, que as pessoas possam sim se defender diante de uma grave ameaça ou de uma agressão,
tanto a pessoa como o policial. E dar essa carta branca dessa forma vai fazer com que voltemos a tempos de ditadura. Então era isso, senhor presidente, momento oportuno, voto contra. Vereador